No início do século XIX, enquanto as engrenagens da Revolução Industrial giravam sem cessar, um novo tipo de resistência emergiu nos galpões e fábricas da Inglaterra. Trabalhadores, outrora mestres de seu próprio ofício, viam-se substituídos por máquinas impiedosas que produziam mais, em menos tempo e com menor custo. A ação humana, que antes moldava tecidos, metais e madeira, com destreza e experiência, agora eram descartáveis diante da mecanização. O desespero crescia e no silêncio das noites, martelos e marretas se erguiam contra os gigantes de ferro e madeira. Foi nesse contexto que surgiu o ludismo, um movimento operário de artesãos e trabalhadores têxteis que protestavam contra as máquinas e os patrões que as utilizavam para reduzir custos, demitir funcionários e aumentar os lucros. Sua fúria se voltava especialmente contra os teares mecânicos e outras inovações que ameaçavam seu sustento. De forma clandestina, grupos de operários passaram a invadir fábricas e destruir equipamentos, deixando para trás apenas destroços e bilhetes assinados por um misterioso líder, Ned Ludd. A história de Ned Ludd é envolta em mistério. Muitos acreditam que ele nunca existiu de fato, sendo apenas um símbolo criado pelos trabalhadores para unificar a causa. Segundo algumas lendas, Ludd teria sido um jovem aprendiz de tecelão que, revoltado com os patrões, quebrou os teares da oficina onde trabalhava. Seu nome tornou-se um grito de guerra e os revoltosos passaram a se autodenominar ludistas. O movimento começou por volta de 1811 nas regiões industriais da Inglaterra, como Nottingham, Yorkshire e Lancaster. O desemprego era crescente e os salários baixos. Os patrões, aproveitando a substituição da mão de obra por máquinas, pagavam cada vez menos e as jornadas de trabalho eram extenuantes. Sem leis trabalhistas que os protegessem, os operários decidiram agir por conta própria. À noite, sob a luz das tochas, os ludistas invadiam fábricas e destruíam os teares mecânicos. Suas ações eram rápidas e precisas, desaparecendo antes que as autoridades pudessem reagir. O governo britânico, profundamente alinhado aos interesses dos industriais, reagiu com severidade. Em 1812, foi aprovada uma lei que tornava a destruição de máquinas um crime punível com a pena de morte. O exército foi enviado para reprimir os ataques, resultando em confrontos violentos. Em uma dessas batalhas, em abril de 1812, soldados abriram fogo contra ludistas em uma fábrica de tecidos em Yorkshire, matando vários operários. Apesar da repressão, os ataques continuaram. Em algumas regiões, os ludistas não apenas destruíam as máquinas, mas também ameaçavam e até assassinavam empresários que se recusavam a negociar melhores condições de trabalho. O medo se espalhou pelas fábricas e os patrões começaram a reforçar a segurança e a exigir leis ainda mais duras contra os manifestantes. A luta, no entanto, não duraria para sempre. Em 1813, um grupo de ludistas foi capturado e julgado. Vários foram condenados à morte, enquanto outros foram deportados para colônias penais na Austrália. O movimento perdeu força e, com o tempo, foi suprimido. A industrialização continuou seu avanço e os operários tiveram de buscar novas formas de resistir, como a criação de sindicatos e a luta por direitos trabalhistas. Embora os ludistas tenham sido derrotados, seu impacto foi significativo. Eles foram um dos primeiros grupos a questionar os efeitos negativos da industrialização desenfreada e a denunciar a exploração dos trabalhadores. Seu movimento trouxe à tona debates que, anos mais tarde, levariam ao surgimento de leis trabalhistas, a regulamentação das jornadas de trabalho e a proteção contra a exploração infantil. O ludismo também levantou questões que ainda ecoam na sociedade moderna. Até que ponto
A tecnologia deve substituir o trabalho humano. Como garantir que o progresso beneficie a todos e não apenas uma elite? Hoje, com a automação e a inteligência artificial ameaçando empregos em diversos setores, as preocupações dos ludistas parecem mais atuais do que nunca. No início do século XIX, suas vozes foram abafadas pelo som das máquinas e pela repressão brutal, mas sua luta não foi em vão. O ludismo não foi apenas uma revolta contra as máquinas, mas um grito de desespero de uma classe trabalhadora esmagada pelas engrenagens do progresso. Um grito que, de tempos em tempos, ressurge, lembrando ao mundo que o avanço tecnológico deve caminhar de mãos dadas com a justiça social. Aproveite este momento para se inscrever em nosso canal. Faça parte do grupo de assinantes e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos diferenciados e benefícios especiais disponíveis apenas para membros. Assim como muitos já fazem parte, você também pode se juntar a essa comunidade e aproveitar todas as vantagens. Não fique de fora, assista aos vídeos relacionados, curta, comente e compartilhe. Sua participação e apoio são fundamentais para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade